Marcelo? Tá ao vivo. Bom dia, nós estamos aqui na live do Conselho Regional de Fonoaudiologia e hoje nós vamos falar sobre a terapia assistida por animais. Eu tenho aqui ao meu lado a fonoaudióloga Glícia, ela é doutora em fonoaudiologia clínica pela PUC de São Paulo, formada pela PUC também, e tem aprimoramento também em práticas clínicas. E nós temos também a Tatiane Chitani, que é psicóloga. Ela sempre conviveu com cães desde criança e entende que eles trazem muito benefício à vida de uma família. E foi em busca de evidências científicas da relação homem-animal. Bom dia, meninas, tudo bom com vocês? Então vamos lá. Essa live, gente, ela é fruto do GT de terapia assistida de animais, aqui um pedido do Conselho Regional de Fonoaudiologia, para que a gente pudesse estudar um pouco mais o tema. E nós resolvemos fazer isso não só no GT, mas também envolvendo toda a classe. Por isso, a gente gostaria muito que vocês participassem hoje conosco, mandando as perguntas de vocês, as dúvidas, ou até mesmo fazendo um comentário sobre a prática de vocês, caso vocês tenham. Tudo bem, meninas? Vamos lá, então? Bom, a gente pensou com algumas perguntas para vocês, né, para a gente começar a ensejar essa conversa. Qual seria a formação mínima para poder ter essa prática? Bom, primeiro, boa tarde, né, e queria agradecer demais o convite. Estou muito feliz de, pela primeira vez, aqui no Conselho estar falando desse tema, e pela preocupação do Conselho também, né, de poder colocar em discussão esse tema, né, da intervenção assistida por animais. Bom, eu acho que a gente pode falar junto, né, Tati? Claro, pode. Eu e a Tati, a gente já tem uma parceria aí também de trabalho juntas, né? Tanto academicamente, quanto no voluntariado com o cão-terapeuta. Então, assim, a questão da formação, por exemplo, eu comecei com um projeto experimental na clínica da PUC, né? E como graduanda e tendo orientação, né, da professora, na época, na disciplina de avaliação de linguagem, né? Então, a minha professora era a professora doutora Maria Cláudia Cunha, e que hoje coordena um grupo de pesquisa em cima desse tema também, né? Enfim, a formação, pelo menos que a gente considera, se for no estilo do projeto experimental que a gente fez, tendo a supervisão de um profissional, né, de um terapeuta junto, e a formação assim, sendo terapeuta, né, acredito que já é um passo. E assim, eu também acredito de que o mínimo que tem que ter a partir do momento que você vai ter a interação com o animal, né, no nosso caso, o cão, acho que é viável ter pelo menos um curso de adestramento e comportamento animal, né? Pelo menos, né? Pra gente, né? Diga aí. Precisa ter Bom, se a gente for falar de terapia assistida para animais, precisa ter o terapeuta, né? Que no caso pode ser um fonoaudiólogo, um psicólogo, um terapeuta ocupacional, um fisioterapeuta. E precisa também ter um técnico especializado na parte comportamental, né? Por causa da questão de preservar o bem-estar do animal. Então precisa ter alguém responsável pelo comportamento para cuidar dessa parte, não estressar o animal, enfim. E precisa também ter um médico veterinário que vai cuidar das questões da saúde do animal. Tá. Então, a gente está falando de uma equipe que já por si é uma equipe interdisciplinar, né? Para a gente poder cuidar do cão e poder fazer a atividade que a gente se dispôs a fazer com ele. Deixa eu avisar para vocês uma coisa que é super importante, até mesmo para nossas convidadas. A gente está com vocês aqui ao vivo, tanto no Facebook quanto no Instagram. Então eu tenho um computador aqui à minha frente e um celular.
que é para poder ver as perguntas de vocês, saber quem está online, né? Agradecer a presença de vocês, porque a gente sabe que a vida é corrida, sexta-feira, nós tentamos fazer no horário do almoço para ver se é um horário que as pessoas conseguem entrar e participar, e a gente conseguir fazer essa aproximação mesmo que o Conselho tanto quer com a classe, tá? Nós fazemos uma série de atividades ao longo do mês e vocês vão perceber nas nossas redes sociais o Fono Mobiliza, tá? Lá tem um resumo de todas as nossas atividades ao longo dos meses, então as representações que nós fazemos e, por exemplo, o Conselho em algum momento vai emitir uma nota ou até mesmo um parecer a respeito desse tipo de prática, né? E a gente leva essas informações que vocês que estudam trazem pra gente, porque a gente não dá conta de estudar tudo, é óbvio, e vai discutir com o poder público, vai discutir com as instituições para que a prática seja regulamentada, reconhecida, e aí então ela possa ser dividida entre nossos pares e com outras categorias profissionais também, tá? Então, desculpa, mas a gente ainda está aqui usando esse tipo de ferramenta, né? A gente ainda está um pouco meio que assimilando essa nova forma de conversar com vocês. E vamos lá para as nossas perguntas. A gente tem a Gláucia que entrou, a Bianchini Natália, Salvone, Segabana entrou de novo, obrigada querido, mês passado você estava com a gente aqui na live também, a Cici Morel, vamos lá. E sobre legislação, gente, o que nós já temos a respeito para regulamentar e dar uma tranquilidade, né, no dia a dia do trabalho de vocês? Olha, essa parte ainda ela é muito defasada, né, digamos assim. Não existe uma lei que regulamenta todas essas ações, né? Hoje a gente já consegue encontrar algumas coisas regionais, municipais. Então, assim, o legal é que cada um procure na sua cidade se existe alguma lei, enfim. Aqui em São Paulo a gente sabe que já existe, né, o SUS já permite que os cães façam essa visita em hospitais, mas, assim, não existe uma regra geral, né? Por isso que a maioria das coisas, né, principalmente um tempo atrás, né, Glícia, vinha tudo de fora, os protocolos e tudo mais, era tudo, a gente se baseava nas coisas de fora e a gente fez algumas adaptações para poder trabalhar aqui nessa situação que é o Brasil, em São Paulo, né, porque, né, a gente teve que adaptar cada coisa, cada hospital, né? A cultura, e também cada hospital tinha alguma exigência, a gente discutia isso com o setor de controle de infecção hospitalar, enfim. E aí a gente sempre chegava num consenso, porque tem que ser bom pro animal, pro paciente e para a equipe, né? Porque nas nossas pesquisas mesmo, né, de mestrado, de doutorado, nós seguimos diretrizes, né, de pesquisas, principalmente dos Estados Unidos, né, Tati, assim, que eles têm já tem bastante projeto lá, né, de atendimento em hospital, algumas coisas básicas, claro, a gente já tem a noção para entrar no hospital com o cão, né, a partir do momento que o hospital libera. Hoje já está até mais tranquilo, né? Antigamente, uns 5, 6 anos atrás, era muito mais complicado para entrar com o cão. Hoje a gente já tem aí alguns hospitais que deixam levar seu pet, né? Então vamos supor, sua mãe está internada, ela está com saudade do cachorro dela, então eles já conseguem liberar. Claro que tudo com muita rigor em função das questões de infecção hospitalar, enfim. Isso, tem que olhar a carteira de vacinação, né, essas coisas assim, né, tudo voltado ao bem-estar mesmo e saúde, né, tanto dos animais quanto dos pacientes, todos envolvidos mesmo, né. Mas é isso, assim, a gente acaba e acredito também, vou até falar um pouco do cão terapeuta, que a Tati é presidente, que também abre um espaço aí de discussão bem grande aí em relação a isso, pelas visitas que já fazem em hospital, em asilo. Onde mais tem feito, Tati? A gente fez creche já, né? A gente fez pessoas com paralisia cerebral, então
Então já ajuda bastante, entrando também nesse trabalho das ONGs também, né? Não só com terapeutas, tem outras ONGs também que já estão desenvolvendo esse trabalho há um tempo, mas na parte mesmo, né, da fono, a gente está ainda bem incipiente ainda Talvez a gente precise de mais pesquisa, né, mostrando o trabalho, pesquisas mais específicas para mostrar a questão da comunicação, e aí a legislação ela vai acompanhando, é legal a gente fazer esse caminho junto, né? Mas é bom que os cachorros já têm essa entrada dentro de hospitais ou clínicas, esses espaços de asilo, ou com crianças também que ficam abrigadas, enfim. A gente tem bastante gente aqui no Instagram, obrigada, gente, pela audiência de vocês. Muita gente mandando beijo para vocês. Para a Glécia mandou um beijo. Tem um outro rapaz aqui, Arthur, The Golden, mas a Thaís, várias pessoas entraram com fotinho de cachorro aqui no perfil, a Lisandra, o Idol, quem mais? A Andrea. Obrigada pela audiência de vocês. Meninas, se me permite, eu queria dizer assim, que a primeira coisa que a gente tem que pensar também, que não é porque você tem um cachorro, né, tem um cão, que você vai simplesmente falar, eu vou atender meu paciente, né? Por favor. Então, excelente pergunta, excelente comentário, pergunta. É complicado, você fala, eu tenho um cachorrinho, o Inho já tá, né, já fica aquela coisa. Então, isso achei interessante a gente falar, porque não é simplesmente chegar, falar, eu vou pegar um cão e vou levar para atender meu paciente. Não, a gente tem que trabalhar muito, pensar muito, né? Acho que a questão ética, acima de tudo, em cima do bem-estar do animal, né? O paciente, não é qualquer paciente também que você vai chegar e vai, eu vou colocar o cão aqui para poder atender esse paciente, não. A primeira coisa que o paciente tem que gostar, ele tem que estar à vontade. A gente tem que entender que um cão, da mesma forma que você acorda bem e no outro dia você não acorda bem, o cão também é assim, né? Então, o respeito que a gente tem que ter, né? A partir do momento também que, por exemplo, em meu mestrado e no meu doutorado, eu coloco o cão como um dispositivo terapêutico para motivação de linguagem, né? Então, a partir do momento que eu trago esse cão para um setting terapêutico, então não é simplesmente chegar, vamos colocar o cachorro lá e pronto. Não, tem que ser uma coisa muito elaborada. Já tem alguns casos já que se consegue ver em pesquisas, né, de alguns pacientes, dependendo do diagnóstico e tudo, né. Também tem as contraindicações, né, e as indicações. Então, para poder... eu queria ponderar só essa parte mesmo, não fica parecendo só chegar e colocar o cão. Né? Eu acho que, na verdade, assim, talvez você precise ter uma disposição interna, né? De lidar com o animal, um gosto, eu acho que isso pode facilitar. Sim. Mas, inclusive, eu acho que pela apresentação, as duas são... Uma é quase doutora, a outra já é doutora, a gente já tem outros fonoaudiólogos também, que já fizeram, alguns anos atrás, pesquisa e trabalhos científicos, seguem fazendo trabalhos por aí nessa direção. E, realmente, a gente vê, por exemplo, pesquisas em que você avalia o nível de cortisol para saber tanto resultados como efetivamente o impacto que isso tem na vida de uma criança que está internada e que vai receber um cão ali. E eu procurei estudar algumas coisas, porque realmente não sou da área, e vi algumas coisas que eu achei interessante. Então a gente vê o cão como dispositivo terapêutico, o cão como um facilitador de algum mediador, de alguma atividade. E aí queria que vocês colocassem pra gente um pouco como é a nomenclatura, né? Tem terapia assistida por animal, intervenção assistida por animal ou atividade assistida pelo animal. A gente está falando da mesma coisa ou tem alguma diferença aí que vocês acham que é importante conversar com as pessoas? Tem bastante diferença nas nomenclaturas e no que cada uma delas significa, né? Enfim, a gente chama de intervenção assistida por animais tudo, porque, enfim, são as interações, as intervenções, né? Dentro desse guarda-chuva tem a atividade assistida por animais, a terapia assistida por animais e a educação assistida por animais, né?
A atividade assistida por animais, ela é feita de uma forma mais lúdica, pode ser uma visita esporádica, não precisa ser feito por um terapeuta, então um profissional formado, né? Tanto é o que a gente, que é a modalidade que a gente desenvolve, por exemplo, nessa organização onde eu trabalho, né? Então são voluntários que têm o básico, eles aprendem sobre questões do comportamento do animal, eles aprendem um pouco sobre o paciente, sobre sobre aquela população, e a gente faz essa interação, né? E nem sempre, quando a gente volta, o paciente está lá, porque às vezes ele teve alta, enfim, né? Tem uma rotatividade grande. A terapia é o que a gente... é uma coisa mais organizada. Então, precisa ter um terapeuta, né? E geralmente tem os objetivos específicos. Então, se é na fonoaudiologia, né? Aquele paciente, nós vamos trabalhar tal coisa, cada sessão ela é estruturada, é um processo terapêutico onde você se propõe a alcançar determinados objetivos, né? E a educação seria basicamente como na terapia, porém com educadores, né? Pedagogos, professores, pode ser em sala de aula ou não. Tá. Deixa eu cumprimentar mais algumas pessoas e a gente tem pergunta também, já já a gente volta para o nosso roteiro. Gente, a gente está na live aqui de terapia assistida por animais com a Glícia e a Tatiane. O Cláudio Segabana, ele é da Universidade Federal de Santa Maria e ele diz que ele está realizando pesquisas com sinoterapia na fonoaudiologia. Gente, eu nem sei o que é isso. Desculpem, mas a live é aprendizado também. Vocês sabem o que é sinoterapia? A sinoterapia é mais uma nomenclatura que pode ser dada às intervenções assistidas por animais, né? Obrigada, gente. E aí é só específico do cão, né? Ah, entendi, bacana. A Bibi está dizendo que a intervenção, está perguntando se a intervenção é recomendada para pacientes com algum diagnóstico específico. E como que elas são quantificadas ou qualificadas as métricas das evoluções dos pacientes? Essa pergunta é ótima, né? Bom, enfim, é o que a gente está falando. Então, temos indicações e contraindicações. Aí também vai depender mesmo de cada paciente. Por exemplo, vou te dizer um caso clínico que eu apresentei no mestrado, né, que foi com uma senhora que já tinha um diagnóstico há 5 anos com Alzheimer, né? Então, quais são as atividades que a gente pode desenvolver com o cão? Então, para trabalhar a memória, né? A linguagem em si, as condutas comunicativas do idoso, né? Então, por exemplo, uma atividade que é coisa simples, né? Mas, por exemplo, eu colocava uma caneta, uma borracha, um caderno para ela e falava, vou tirar uma, e aí a senhora vai me falar qual que é que eu tirei. Aí ela ia lá e, vamos supor, eu tirei a caneta. Daí ela falava, aí ela falou, pode olhar agora. Aí ela, eu sei qual que você tirou. Eu sei, mas não me falava. Mas quando eu colocava, vamos supor, a roupa de Nara, que era a cachorrinha que trabalhava comigo, né? Eu li esse artigo, então, bem tipo bonito. assim, na hora que eu colocava a bolinha, uma roupa da Nara e um bichinho de pelúcia que era a Nara, uma poodle branca, né? Que ela colocou o nome de Narinha. Então eu colocava lá, aí fecha o olho, eu vou tirar uma. Aí, vamos supor, eu tirava a roupa, né? Aí ela já olhava assim, você tirou a roupinha da Narinha, hein? Então, assim, ela já ia direto. Então, assim, era uma atividade voltada ao cão, né? E claro, a Nara estava junto. E, pra você ter ideia, eu percebi coisas assim, tipo, da motivação de linguagem, até no posicionamento do cão. Ou em cima da mesa, ou no colo, ou no chão, sabe? Assim, havia diferença até nisso, né? Então, acho que vai depender muito mesmo do paciente, dependendo da atividade que você vai colocar, depende muito da demanda, vamos colocar. A demanda do paciente é que vai me falar qual é a atividade que eu vou montar, né? E eu acho que também é importante, por exemplo, a gente sempre procurar
os artigos, né, que trazem as evidências em relação a esse trabalho. Eu acho que o mundo inteiro tá buscando evidências científicas nesse sentido, então às vezes a gente vê revisão sistemática com alguns resultados. Olha, esse aqui concluiu que, por exemplo, para depressão, não sei, os resultados não são muito conclusivos. Outro tipo de revisão sistemática, com outro foco, fala, não, serve para isso também. Então, assim, é importante a gente sempre estar atento, porque não necessariamente serve para tudo, né? Mas eu acho que o principal é o paciente ter essa motivação, né? Dependendo do lugar onde você está. Se você estiver dentro de um hospital, você também precisa de autorização da equipe médica, porque precisa saber se pode ter o contato com o animal, isso, estado clínico. E aí, junto com isso, as evidências, né? Porque aí a gente pode ver o que outras pessoas já fizeram em relação a esse perfil de paciente. A gente falou, por exemplo, em medidas de cortisol, né, para saber antes e depois desse paciente. Tem mais alguma outra forma que é utilizada para a gente poder medir um pouco quantitativamente os resultados que a terapia pode oferecer para a gente? Acho que do ponto de vista, a gente pode responder cada uma na sua área, do ponto de vista da linguagem ou dos objetivos terapêuticos que o fonoaudiólogo tem, e você responde também nesse aspecto psíquico, enfim, nas terapias que você vê dentro da sua área. Ou até mesmo na interface, né? Alguns aspectos quantitativos, né? Por exemplo, na minha pesquisa de mestrado, a gente trabalhou com nível de dor de crianças internadas em hospitais. E então a gente trabalhava com escala de dor, de 0 a 10, né? Qual é o nível de dor que você está sentindo neste momento. Então a gente aplicava essa escala de dor antes e depois do contato com o animal, né? Então, assim, tem vários instrumentos onde você pode utilizar, né? Vários instrumentos que você pode utilizar para medir. Porém, né, eu acho que também, falando o contraponto disso, às vezes a gente encontra muitas pesquisas que falam, olha, na quantidade, nos números, não tem diferença significativa. Olha, quem fez leitura melhorou igual quem teve contato com o animal, por exemplo. Mas a gente observa muita diferença na qualidade do atendimento. Então, assim, a melhora é a mesma, porém, quem teve o contato com o animal se sentiu melhor, se sentiu mais acolhido, ficou mais motivado, enfim, tem outras questões tem aí outros também. parâmetros que mostram pra gente o quão bacana é esse tipo de atividade. A gente tem um monte de pergunta aqui, a gente vai tentar contemplar todas as perguntas de vocês, tá? A Verinha, que é a presidente aqui do conselho, ela está perguntando se esse é um tipo de abordagem que pode ser utilizado em todos os ciclos da vida. Sim, né? Sem dúvida. Nos asilos é bem interessante, né? Eu fiz o mestrado com idosos e o meu doutorado foram com crianças hospitalizadas. E pegando aí dos extremos, meu Deus, é muito visível mesmo, assim. Pra te falar a verdade, as pessoas... Eu reconheço, assim, que é imediato, sabe? Até porque, assim, eu te falo que a energia que tá mais gostosa porque a gente tá falando de animal. A gente tá falando do cão, sabe? Porque você tem. Eu não tenho, assim, eu acho lindo, eu gosto, mas eu tenho uma travinha. Tenho eu acho todos muito bonitinhos, mas tem uma trava. E aí, até uma pergunta, vou fazer uma pergunta minha também, gente. Eu estava lendo no artigo de uma de vocês e conversando também um pouco com algumas colegas sobre os cuidados que é necessário ter com o cão, né? Aqui no Face a gente também tem uma pergunta a respeito do treinamento, que treinamento que esse cão ele precisa passar para conseguir fazer isso. E numa dessas conversas, ou nos artigos de vocês, eu vi que os cachorros eles fazem atividades limitadas, eles vão para a instituição para fazer um determinado tipo de treinamento,
E aí, quando os cachorros chegam no hospital, assim, eles demoram uma eternidade para chegar até a atividade em si, porque todo mundo, pelo meio do caminho, para o cachorro e quer fazer um afago. E aí eu fiquei me perguntando se isso é bom, se isso não estressa o animal, se não tira o foco daquilo que ele precisa fazer. Não sei, o que vocês que estudam o assunto pensam. Eu, de longe, gosto muito, às vezes vou lá, faço um carinhozinho, mas aí depois já volto pro meu normal. Eu acho que é por isso que quem trabalha com esse tipo de intervenção precisa saber sobre o comportamento daquela espécie com a qual você está trabalhando, né? Então, assim, por quê? Porque ali é que você vai identificar que horas você tem que parar. Que bacana. Né? Olha, eu acho que ele já está demonstrando sinais de que ele está desconfortável, não vamos encerrar por aqui, né? Porque tem alguns hospitais que são muito grandes mesmo, e até você chegar no lugar onde vai acontecer o atendimento, você passou por um monte de médico, enfermeiro, né? Outros funcionários do hospital, outras crianças, estacionamento. Você parou o carro no estacionamento até chegar lá. Eles vão tudo vestidos, assim, é muito bonitinho. Sim. Então a gente tem um tempo, mais ou menos, limite, né? Geralmente 45 minutos, mais ou menos, né? Porque tem cachorro que é mais ativo e consegue um pouco mais que isso, tem cachorro que não, que consegue um pouco menos. Então, é um pouco do perfil do cão, tem a ver também com a predisposição da raça que você escolhe, né? Porque tem cães que têm predisposição para determinadas tarefas, e a parte de você identificar o cansaço do animal, de você ter essa relação de confiança com o animal e que ele vai saber também a hora que ele está cansado, que você vai conseguir identificar isso para tirar ele, para encerrar a sessão naquele momento. O cão também passa por um processo de seleção, né? Igual eu falei, não é só pegar o cão e levar. Então, o mínimo que tem que ser, vamos supor, tem que passar tem que ser avaliado, né? Passa por uma avaliação. Vamos colocar, vamos puxar a orelha, né, do cão para saber como é que ele vai reagir, puxar o rabinho, para poder ver qual que é a tolerância dele. Ele tem, né, porque tem que ser discutido aí o temperamento, a socialização, né, a sociabilidade. Tem que ser muito sociável. E fora isso, assim, tem alguns comandos básicos que é muito interessante que tenha, né, que é o não, de obediência, não, senta, fica, né, isso é interessante até para poder você ter um controle, né, um certo controle daquilo. Então, tipo assim, você não quer que ele passe daquela porta, então fica, né? Sim, então tem o comando para que ele não vá fazer algo que não o latir também, né? Latir, roubar comida, pular nas pessoas, né? Tem cachorro que brinca muito com a boca, puxar roupa, ele não pode fazer esse tipo de comportamento. E se está dentro de um ambiente hospitalar, por exemplo, e a criança solicita muito isso? O cão, ele é treinado o suficiente para ficar... Porque essa brincadeira tem um certo limite, é isso, então? Eu acho que, olha só, por exemplo, no meu doutorado, a Nina, o doutorado eu fiz com a Nina. A Nina até hoje, se ela estivesse aqui, se ela estivesse vendo os celulares, às vezes ela para e fica assim, ó. Meio de, tipo, ela se fez o comando de foto. Porque todos os atendimentos, no final, não era foto só com o paciente, era com a família também. Porque aí juntava a família toda, com ela no colo, aquela coisa toda, às vezes com o médico, né, que mais tem foto. Aí, então assim, o fio, eu tirando foto, né? Ela ia tirando foto. E aí eu falava, Nina, foto. Então ela mesma criou aquele comando pra ela. Então, você vai tirar 200 fotos, eu te mostro no meu celular. Você tira 200 fotos, ela tá assim, ó. Às vezes até de biquinho, vira de lado, assim, tipo, ela se sente, né? Então, tipo, eu tô colocando isso porque, assim, o cão, ele vai se adaptando também, sabe? No ambiente que ele tá. Então, por exemplo, a gente chegava no hospital,
era do estacionamento até chegar lá em cima mesmo. Então, tipo, ela já chegava, ela já cumprimentava o pessoal do estacionamento, depois passava a cumprimentar o pessoal da portaria, depois passava a cumprimentar os enfermeiros, até a gente chegar no quarto. Que bacana. Né? Então, assim, o cão ele vai se adaptando também, né, Tati? Por isso tem que ser, até essa questão do treinamento, acho que a gente precisa falar também, porque hoje em dia também já mudou muita coisa nessa questão né, da parte comportamental, tem muitas descobertas em relação à comunicação do homem com o cão, né, especificamente. Então, hoje também a gente já sabe que o melhor tipo de treinamento é do reforço positivo, né, para também a gente preservar o bem-estar do animal. Hoje em dia a gente já não usa mais aquelas coisas. Enforca o cachorro, puxa, sei lá, né? Sim, Hoje em dia não. Tá, gente. Muita gente entrou, a live tá bem bacana, tem um montão de perguntas aqui do pessoal, muita gente parabenizando vocês duas pelo trabalho, dizendo que os cães da Glícia não são cães, são anjos. É muito bonitinho. Tem gente que tá dizendo, a Andréia Fechada tá dizendo que acha muito importante essa parceria animal e ser humano. Eles estão perguntando também se é possível fazer terapia assistida com pacientes com TEA. Se tem uma raça mais indicada, o que vocês acham? Já tem pesquisa, sim, com pacientes com espectro autista, do autismo, né? Mas aí depende muito também de cada paciente como que vai aceitar, né? Certo. Então, cada caso é um caso mesmo, né? Eu acredito que na maioria das vezes é uma boa abordagem, sabe? Eu acredito muito nos benefícios que um cão pode trazer para uma criança autista, né? Eu acredito piamente, até, né, por viver em alguns momentos isso, assim, com essa interação. Então, todo mundo, quando eu falo poodle, todo mundo, nossa, mas poodle é pra lá e pra cá, aquela coisa toda. Nossa, as minhas, elas são muito calmas mesmo, sabe? E claro, uma foi levando a outra, né? Então, tipo assim, a Nara, ela tá comigo na sala, meio que, tipo, como ela foi a primeira, então eu falo muito assim com ela, tipo, eu aprendi com você, sabe? Tipo, ela se sente. Assim. A Nina, ela já é meio que, tipo assim, ai, será que eu tô legal aqui, é assim mesmo? E a Diana, ela é muito assim, fala pra mim o que eu tenho que fazer, sabe? Eu tô te dizendo assim, pra você saber a questão da linguagem mesmo, até de quem tá conduzindo, né? Porque quem tem que conduzir a terapia é o terapeuta, né? Então, tipo assim, você tem que entender, por isso que a Tati estava falando em questão do cão, né? Dessa linguagem com o cão. E aí já sempre me perguntam, mas o labrador, o golden são os melhores? Não tem uma raça específica, né, Tati? Assim, o golden labrador são duas raças que falaram muito, porque as primeiras pesquisas nos Estados Unidos foram sempre com labrador e golden, né, Tati? Acho que falar dessas duas raças ficou muito em cima disso. Né? Elas têm fama de ser dóceis, né, brincalhonas, mas... Gostar de estar com crianças, mas né? nem sempre, assim. Então, eu acho que quem vai trabalhar com isso precisa pesquisar sobre a raça primeiro, porque a raça, ela tem uma tendência mesmo, né, de determinados comportamentos, porém tem a questão de você selecionar o indivíduo, né? É que nem irmão na ninhada, tem uns que são mais bagunceiros, tem outros que são mais calmos, tem outros que brincam mais com a boca do que o outro, por exemplo, né? Então, assim, você precisa ter uma pessoa que vai te auxiliar na hora de você fazer essa seleção e depois outra pessoa para te auxiliar no treinamento, na socialização, enfim, é uma coisa que você precisa ir levando até quando o cão parar de trabalhar. Bom, esse assunto mobiliza muito, tem muitas perguntas, a gente não vai conseguir fazer todas hoje, mas obrigada pela participação de todos, a gente já está se encaminhando para o final mesmo. Eu queria só, para a gente terminar, né,
Tem alguma questão ética importante? Você falou da seleção, vocês falaram da seleção do cachorro, vocês falaram que não é exatamente só eu gosto de cachorrinho, você acabou de dizer da importância de conhecer a raça, conhecer o comportamento do cachorro. Tem mais alguma outra coisa importante para quem está nos assistindo, nossos colegas fonoaudiólogos, também tem pessoas da sociedade, enfim, que curtem assistir as nossas lives. O que vocês acham? Eu acho que o fundamental dessa questão ética é você respeitar o animal, porque ele não é uma coisa, né? Ele é um ser vivo, senciente, então você precisa saber o que você está fazendo. Porque, né, não adianta você, como diz uma colega nossa, não adianta você cobrir um santo descobrindo outro, né? Então não adianta você explorar o cachorro para ajudar o outro e o animal tá em sofrimento, né? Eu acho que essa, para mim, é a questão fundamental. Por isso não é qualquer cachorro, enfim, tudo isso que a gente... Acho que eu fico também nessa parte do bem-estar do animal, né? E tem outra coisa que eu também queria dizer, que assim, a gente não pode abrir mão da abordagem tradicional. Estou falando da área de fono, né? A gente não abre mão dessa coisa. A intervenção assistida por animais, ela vem com uma modalidade de atendimento em que, com certeza, pode estar te ajudando um pouco mais, aprimorando mais o setting terapêutico. Tá? Então, assim, tipo, não vamos abrir mão do atendimento tradicional da fono, né? De coisa. E a outra coisa que eu acho que é fundamental também, eu acho que é essa parceria, esse vínculo que tem que ter do terapeuta com o animal, sabe? Eu acho isso muito... Porque, assim, às vezes pode acontecer até de, tipo, por mais que você conheça o cão, pode... É como eu te disse, tem dia que ele vai estar bem, tem dia que não vai estar. Né? Então, há discussões ainda, tipo assim, por exemplo, no meu doutorado, eu coloquei tanto a Nina e coloquei a Nara, para caso acontecesse alguma coisa com a Nina não está disposta e tudo, eu levaria a Nara. Né? Então, há uma discussão aí também de, vamos ter dois, né, para um apoiar o outro, né, assim, né? Então, é muita coisa para ser... Eu estou muito feliz, você não tem noção o quanto que eu estou feliz de estar falando sobre isso aqui no conselho. Estou muito feliz mesmo. A gente também está muito bacana, a gente gostou muito da participação de vocês. Realmente foi pouco tempo, eu acho que vocês vão perceber pela quantidade de sorrisos e de gargalhadas que a gente deu aqui hoje, que é um assunto que mobiliza, a gente só está falando do cão, isso já desperta uma série de sentimentos na gente. Fiquem atentos às nossas redes sociais, a tudo que o Conselho vem fazendo por vocês. A gente quer mesmo esse tipo de parceria, de aproximação, de poder levar informação de gente que está aí pesquisando, fazendo. E o que vocês gostariam de dizer agora para encerrar? Algum recadinho, algum conselho? Aproveitem. Eu queria mandar um beijo para Camila Mantovani também. Isso, a Camila entrou aqui no Facebook. Que demais. Eu Sim, queria mandar muito um super fofa. beijo para ela, que é uma pessoa que abriu também, foi uma das pioneiras no trabalho de fono aí. O pessoal de Santa Maria, agradecer também a participação, que tem um movimento muito legal lá, em Santa Maria, né, das pesquisas. E queria também convidar o pessoal para... A gente tem um grupo de pesquisa hoje, tá? Dá licença de dizer, na PUC, né? Foi onde saiu meu mestrado, meu doutorado, mestrado e doutorado da Tati, nós temos alguns outros colegas, né? Que agora está abrindo as inscrições de 7 a 25 de outubro. Isso, né? fiquem ligados. Isso, e Não, é na São linha de Paulo. pesquisa, linguagem, corpo e psiquismo, que a gente tem esse grupo de pesquisa lá e a gente ficaria muito feliz com... Você pode entrar em contato com o pessoal da PUC lá para poder falar com o pessoal da linha de pesquisa. Obrigada, meninas. Foi um enorme prazer. Muito bacana o trabalho de vocês. Lembrem, Crefono 2 mobiliza toda a atividade dos conselheiros. Para quem tem curiosidade de saber o que a gente faz ao longo do mês, nessa representação, clica nas nossas redes sociais que vocês vão ver o Crefono Mobiliza. Essa foi mais uma live. Obrigada pela participação de vocês.